E a nossa solicitação ela se dá devido à Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que já foi implementada, já foi assinada pelo presidente da República em julho, e a maioria dos municípios já começaram a se organizar, a se mobilizar, porque é uma lei que vai trazer para Moreno quase 600 mil reais, mais de R$500 mil, exatamente 500, vou colocar aqui para vocês, exatamente 574 milhões de reais já está separado para a cultura de Moreno, né? Cultura, arte e audiovisual. E qual é a nossa preocupação? É uma lei que já foi assinada, tem prazos para ser cumprido, e o nosso município ainda não fez uma convocação, ainda não escutou a cultura. Nós, enquanto sociedade civil, através do Moinho, realizamos na semana passada um encontro aqui, essa casa estava lotada, e muita gente sem entender, porque a gente vê nos jornais, né, o noticiário, mas a sociedade civil, a cultura e a arte são feitas de pessoas simples, que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, e precisa de orientação. Né? Cultura é feita de pessoas simples. Nem todo mundo que é envolvido com a cultura tem a sua educação plena, a educação que eu falo na formação acadêmica, e a gente precisa desse olhar. Então, a Lei Paulo Gustavo é uma lei que está aí, e a gente precisa entender qual vai ser a posição do município com relação às atividades que vão ser oferecidas para a formação da sociedade com relação a essa lei. A gente tem prazos para serem cumpridos, a gente vê sempre a ausência do representante da cultura nos eventos, já houveram formações estaduais, já houveram encontros regionais, e Moreno não está presente em nenhum desses locais. Então, uma das exigências da Lei Paulo Gustavo é que haja plenárias para ouvir, que é chamado de oitiva à sociedade. Tudo que foi implementado através dessa lei precisa ser depois de ouvir a cultura, de escutar a necessidade dos artistas, dos fazedores de cultura, dos povos de terreiro, para poder elaborar a regulamentação municipal. Então, é uma lei que requer muitos processos para poder repassar esse valor. E não sei se os senhores já estão em conhecimento, mas a lei ela tem um prazo de execução até 31 de dezembro de 2022. É o prazo para a execução, ou seja, até o final do ano, toda a regulamentação, editais, convocações precisam ser feitas para poder fazer as inscrições desse pessoal, e eles têm direito a esse recurso. Esse recurso não é um recurso que vem para a prefeitura gastar com cultura, não. Esse recurso é um recurso que vem para ser repassado para os artistas, para os terreiros, para os fazedores de cultura. Então, nós precisamos ter uma atenção no que vai ser feito para que esse valor realmente chegue na mão de quem faz cultura. Não é um valor que vai ficar na Secretaria de Cultura para desenvolver as atividades do município. Precisa ser criado estratégias de seleção, de convocação e de como esse valor vai ser repassado para essas pessoas. Além de um acompanhamento, é claro, né, para que isso seja cumprido na sua íntegra. Foi divulgada, há uma semana atrás, uma medida provisória pelo presidente da República, mudando os prazos da Lei Paulo Gustavo. Porém, já existe mobilização nacional. Ontem teve uma mobilização estadual, nós estávamos lá. Existe mobilização nacional para a devolução da medida provisória, porque a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, é uma lei complementar. E, devido ser lei complementar, não cabe medida provisória. Então, o presidente da República colocou uma medida provisória prorrogando os prazos, mas nós que somos da cultura estamos nos mobilizando para que essa medida seja devolvida e não aceita. Então, hoje, o prazo que a cultura brasileira conta para a execução da Lei Paulo Gustavo é 31 de dezembro. E Moreno, nós estamos hoje em 6 de setembro, e Moreno até agora não fez nada com o povo da cultura. Não fez um encontro, não fez uma escuta, não passou informações sobre essa lei. Então, é isso que a gente pede, essa atenção especial. Outra coisa importante, gente, que não tem relação com a Lei Paulo Gustavo, é a questão do orçamento. Eu não sei se os senhores observaram que no PPA 2022-2025, a gestão municipal, ela destina
R$ 6.000 para as atividades de fomento à cultura. Gente, vocês leram esse documento antes de ser aprovado? Já foi publicado. R$ 6.000 para fomento à cultura numa cidade. Aí, quando a gente vai para esportes, a Secretaria de Cultura, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, coloca um orçamento de R$ 17.000 para esportes e R$ 6.000 para a cultura. Aí eu faço uma pergunta. Quem mobiliza mais a economia nacional? Né? Não falo nem a economia local, mas a economia nacional. É cultura ou esportes? Se a gente for comparar Moreno não tem um desenvolvimento econômico com esportes, mas com cultura a gente tem, né? Com cultura a gente leva a gente para a rua, com cultura a gente faz feiras, com cultura a gente vende artesanato, com cultura a gente faz espetáculos de dança, espetáculos de teatro, e o município apresenta um orçamento de R$ 6.000 por ano para a cultura. Quando a gente passa para eventos, que vai para os shows, que vai para as festas, vai simplesmente 429 mil por ano. Então, a cultura, ela não tem nenhum por cento no orçamento municipal. Então, isso é uma pauta muito importante a ser discutida entre os senhores e que a gente pede que seja reavaliado esse orçamento. Certo, mas vejam. Fala aí, por favor. Educação, saúde e assistência tem CNPJ próprio. Certo. O que é que eles fazem? Ele pega o orçamento, no caso o PPA que você está falando, para os 4 anos. Isso. Ele faz um levantamento orçamentário prévio, mas fica ligado ao gabinete para ele querer suplementar até 25%. Nesta parte aí, a gente não pode intervir. Agora, neste orçamento deste ano, que a gente aprovou, a gente vai fazer os ajustes financeiros para a LDO, que é agora em outubro. Mas assim, o ajuste, gente, que ele coloca lá de 6 mil, não depende da gente. Ele tem que colocar 6 mil, mas ele tem que gastar 1 milhão, 3, 4, 20. Porque eles não colocaram como CNPJ próprio, que é a minha defesa, que cultura tivesse CNPJ próprio. Para que ele mesmo administre seu próprio dinheiro. Vai administrar 3, 4, 5, 10 milhões. Então, Divan, eu entendo a sua colocação, mas a minha questão é a seguinte, né? Se existe um orçamento de R$ 6.000 por ano e só pode ser suplementado até 25%, quanto é 25% de R$ 6.000? Ele não suplementa só disso, não. Ele fica vinculado ao gabinete. Entendo. Aí você pega o orçamento do gabinete, que foi, eu não lembro exatamente se foi 3 ou 10 milhões, 5 milhões. Aí você suplementa em cima desse valor. Edivan, digamos que o orçamento do gabinete seja 5 milhões. Ele vai suplementar até 25%. E quando acabar esse valor, aí ele pede à Câmara um crédito especial. Agora me tira uma dúvida, vereador. Esse percentual... E deixar claro, eu não concordo com o modo que estão se operando, não. Viu? Certo. Eu sou a favor que se gaste 200, 300, 400... R$ 1 milhão para a cultura. Então. Sendo que essa forma de gestão é que ele manda especificamente. Aí a minha pergunta é, existe uma base de cálculo para a porcentagem entre cultura, esportes e eventos? Porque são 3 secretarias em uma só, né? São três segmentos dentro de uma única secretaria. E a gente percebe que cultura é a que tem a menor fatia do orçamento. São 6 mil para cultura por ano, 17 para esporte e 424 para eventos. Vê, a resposta aí, gente, ela é simples de responder. E aqui eu não vou fazer juízo de valor a quem está à frente. É questão de planejamento, é prioridade. Então, quem está à frente da pasta, ele vai colocar a prioridade da secretaria dele. Ó, minha prioridade é esporte, lazer e cultura. Aí ele vai dizer, na minha prioridade, conversando com as categorias, e vai dizer, ó, qual é a nossa previsão orçamentária para o ano que vem? O que é que Jetson, como Moinho e Rat e o pessoal visa para 2023? A gente visa isso. Isso custa quanto? Isso vai custar 10 milhões. Ah, mas não tem 10 milhões, tem 5. Então, infelizmente,
ou felizmente, para não achar que é algo pessoal, eu entendo que é planejamento e prioridade. Se você não planejar e não colocar prioridade, você faz um orçamento enxuto para ficar à mercê do gabinete, para suplementar com a cuíca na mão quando precisar. Então, Assim, era então essa a fique claro. resposta que a gente estava precisando ouvir, né? É que fica claro que em Moreno a cultura não é prioridade. A prioridade é o esporte e as festas, os eventos. E para corroborar, Jetson, eu até convido o Moinho, de modo geral, com toda a equipe de cultura da nossa cidade, para quando se chegar a LDO, nós aprovamos agora a LOA. A gente aprovou a LOA, a LDO, vai chegar a LOA, desculpa. Quando chegar a LOA agora em setembro, em meados de setembro para outubro, vocês se façam presente aqui com a gente. Porque qual é o caminho? Vai fazer a LDO e a LOA, tem que discutir com toda a classe, para se mandar para a gente aprovar ou emendar. A gente aprovar agora a LDO. Quando for em outubro, a gente pode emendar. O que é emendar? É pegar aquilo que está faltando aqui e jogar acolá. Aí nós vamos precisar da colaboração de todos vocês, para que a gente discuta o orçamento e a gente emende, costure, onde não deveria ser costurado. Mas isso não requer só Edivan, só faz votar. Mas quem vai dizer quando o calo está apertando vai ser você. Então, presidente, me permita, em nome do senhor, convidar todos, agora na LOA, a gente discuta isso. Olha, Edivan, por que não pode ser isso? Pode ser isso. Inclusive, vereador Edivan, essa discussão já se dará com a nova comissão de cultura permanente aqui da casa, né? Que a gente Jetson, vai fazer esses encaminhamentos. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala que Moreno só festa e esporte, é uma crítica minha também. Aí eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, não é esporte, é futebol. Isso. Né? Porque a gente vê que está o vôlei, o handebol, vários outros tipos de esporte que, de certa forma, se sentem excluídos. Mas já teve algum tipo de conversa, algum tipo de diálogo diretamente com o secretário? Já houve várias tentativas. E nada... Nada foi feito. Inclusive, em Moreno, a gente instituiu, eu acho que já é de conhecimento dessa casa, a comissão, né, o Comitê Intersetorial de Emergência Cultural. Ele foi instituído na última gestão do prefeito Varro Fino e foi feita uma eleição da sociedade civil com representantes de cada segmento dentro deste comitê. Esse comitê ele tinha o objetivo de trabalhar a Lei Aldir Blanc, né, com os recursos que chegaram no município, e, posteriormente ao repasse dos recursos, o acompanhamento dos trabalhos, a prestação de contas, o acompanhamento das atividades. E o pessoal que faz parte desse comitê procurou por várias vezes eu tenho acompanhado o diálogo com a Secretaria de Cultura para saber como é que estava o processo de prestação de contas, para saber como estavam as atividades, porque foi criada uma programação em que as pessoas iam receber um recurso, mas tinha uma contrapartida, que seria algumas atividades artísticas e culturais dentro das escolas. Isso não foi acompanhado, isso não foi realizado. E todas as vezes que o pessoal do comitê, como eu fazia parte do comitê, mas eu fazia parte do comitê enquanto gestão. Então, como eu saí da gestão, automaticamente eu saio do comitê. Mas a sociedade civil permaneceu, porque foi eleita em plenária e hoje já tiveram várias vezes a porta na cara quando vão procurar alguma informação. A resposta que dão é: quando a gente precisar, a gente chama. Quando a gente precisar, a gente chama. E isso já vai fazer 2 anos e nunca chamaram. Então, hoje existe uma comissão no município que foi feita para a Lei Aldir Blanc e que também, ao meu entendimento, se foram eleitos, são pessoas que podem responder pelos seus segmentos. Então, poderiam ser convocadas para conversa. Vou fazer uma pergunta que eu acho que vai resumir tudo. Deixa eu até anotar aqui. Essa lei que você está apresentando, que é importante, é o que todo mundo aqui está brigando. O que é que o secretário diz e o que é que o prefeito diz? Nada. Porque eles não têm ainda o conhecimento dessa lei. Inclusive,
teve uma formação estadual, onde todos os municípios foram convidados, e eu posso dizer isso com segurança porque eu estava lá, e Moreno foi o único município que não compareceu e não mandou nenhum representante. A lei é tão séria que os municípios, inclusive municípios muito menores que Moreno, mandaram para a formação o secretário, o procurador e a pessoa da contabilidade, porque essas três áreas da prefeitura, eles precisam estar integrados sobre a lei, porque precisa organizar o orçamento, precisa planejar, precisa ver questões jurídicas, legais, porque precisa fazer regulamentação municipal, porque precisa fazer muitas etapas para poder cumprir a lei. E todos os municípios mandaram mais de um representante. Moreno não tinha um representante da gestão. Eu estou indo para todas as formações, mas eu sou como representante do Moinho. O presidente, vê só, eu não entendo de carro, não entendo consertar minha televisão que quebrou, eu não entendo eletricidade. Quando eu não entendo, eu vou e busco. Concorda? Então, o que eu não tenho, o que eu não sei, eu vou buscar. Então, já que não teve resposta do secretário, não teve resposta da gestão, Jetson foi para capacitação, para se qualificar em relação a isso. Eu sugiro, enquanto vereador, que coloque em ata, Tony, que a gente convoque o secretário para dar esclarecimento. O que, como e vai fazer isso. E coloque em ata para ele vir aqui se explicar e vocês ficam aqui assistindo com a gente o que é que ele vai dizer. Inclusive, isso é muito importante porque quando for finalizada essa questão da medida provisória, que é a coisa que está pendente aí, na devolução ou não, vai se abrir a plataforma para o município aderir à solicitação do recurso. E quando essa plataforma for aberta, o município tem somente 60 dias para colocar o seu plano de ação lá. Então, plano de ação não é uma coisa que se faz no amanhã. Não é uma coisa que se faz num dia. Plano de ação, a gente passou a lei Aldir Blanc, a gente passou mais de 2 meses para construir o plano de ação, colocar na plataforma. Moreno foi o primeiro município que recebeu o recurso na conta. Então, como todo mundo que trabalha com planejamento sabe que plano de ação é uma coisa longa, o município já deveria estar preparando isso. Porque quando abrir a plataforma, se a gente tem um plano de ação, se a gente tem as atividades prioritárias, se a gente já sabe o que vai fazer, é colocar o plano de ação e receber o recurso. Porque esse recurso, senhores vereadores, ele só vai cair na conta do município se a prefeitura aderir. E a adesão é através do plano de ação. O plano de ação ele precisa ter as metas, os objetivos, ele precisa ter a distribuição desse recurso, como vai ser feito. Existem normas na lei de porcentagem para cada segmento, então a gestão precisa ter conhecimento disso. E o que mais nos deixa preocupado é essa ausência. Não só houve uma formação, não. Houveram outras formações. E, inclusive, foi criado um fórum regional de gestores de cultura na região metropolitana do Recife, e o gestor de cultura de Moreno não participa. Ele está lá no grupo do WhatsApp, ele faz parte do grupo do WhatsApp, mas não se comunica, não responde, não coloca interesse quando é convocado para um encontro. O último encontro nosso foi em Camaragibe. Todos os municípios da região metropolitana estavam. Moreno não está. Então, é algo assim que é preocupante, porque a gente está vendo a hora de abrir a plataforma, dos prazos serem cumpridos, e a gente não conseguir colocar isso na plataforma. Ou vai colocar no empurrão, do jeito que a secretaria achar que deve. Pediria a gentileza de concluir, Jetson, devido ao tempo. Ok? Então, essa é a nossa reivindicação. Deixo aqui já a nossa alegria pelo requerimento de a gente instituir o Plano Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que é isso, vereador Edivan, que vai nos dar segurança para a gente ter o nosso fundo próprio. Né? O Fundo Municipal de Cultura, ele é muito importante. O Fundo Nacional já está instituído há 10 anos e até hoje Moreno não aderiu. Então, já deixo nossos agradecimentos aí ao vereador Mozart pelo requerimento e pedimos que seja solicitado uma certa urgência para que sejam instituídos esses 3 pilares. Por quê? Depois da Lei Paulo Gustavo,
vem a Lei Aldir Blanc II, que já está aprovada e começa a ser executada a partir de 2023. São recursos durante 5 anos para o município. E para receber o recurso da Lei Aldir Blanc, precisa ter os 3 pilares instituídos no Fundo de Cultura e o Fundo de Cultura do município. Só uma perguntinha rápida. Só para concluir. Então, Jetson, a gente entende que todos os trâmites, todo tipo de conversa, toda tentativa de diálogo particular à cultura já foi feito. Já foi feito. Tá bom. Desde que a gente vai intervir nisso. Tá ok? Então, obrigado a todos, agradeço a atenção de vocês e vamos juntos, porque Moreno tem cultura.